Graça e paz e glória a Deus. Vamos continuar estudando a carta de Paulo a Tito, no capítulo 3. Vamos ler agora e meditar a partir do versículo de número 5. Não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então nós temos aqui o início nos falando sobre uma graça. Não foi por atos de justiça por nós praticados. Então não foram por obras. Foi realmente pela graça redentora de Deus, devido à sua misericórdia. Então, sua graça, o seu perdão, que nós dizemos que a graça é um favor imerecido, é como uma esmola. Então, o amor de Deus, a bondade de Deus pelos homens, da parte de Deus, se manifestaram, trazendo salvação. Então, essa bondade, esse amor e agora misericórdia são características daquele que dá esmola, daquele que socorre o necessitado, o caído. Ele não tem nada, ele não tem direito, ele não tem nada feito, ele não tem trabalho, ele não tem nenhum merecimento. Porém, há o amor de Deus, a graça, a esmola, assim também o amor de Deus pelos homens e Deus nos ensinando a também amar ao nosso próximo, amar a Deus. Mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou. Porém, como que Paulo vai descrever, então, para Tito, a respeito de salvação? O que é salvação? Salvação é sair das trevas, do pecado, da condenação, da morte. Então, é ser resgatado da morte, ser tirado das trevas. Nós que estávamos longe de Deus, éramos inimigos de Deus, andávamos nas trevas e Deus fez separação entre a luz e as trevas. E o salário do pecado é a morte. Quem vive nas trevas do pecado está morto para Deus. Então, salvação é trazer das trevas para a luz, da morte para a vida. Então, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, a palavra de Deus aqui, Paulo escrevendo para Tito, não fala simplesmente de graça. A graça foi a entrada. A fé, pela graça, sois salvos por meio da fé. A fé é a entrada, é a porta. Porém, a salvação é o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Quando João Batista anunciava Jesus, este é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. O mesmo que o mandou batizar, pregar sobre o Cordeiro de Deus, disse: sobre o qual você vai ver descer a pomba, este é o que batiza com o Espírito Santo. Então, a consumação, o final da obra de Jesus é o batismo com o Espírito Santo. É o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, é nova vida, é nascer de novo, é nascer da água, nascer do Espírito, regenerador, lavar pela água, purificação, sair das trevas, sair do mal, do pecado, vencer o mal e vir para a luz, vir para o bem. Então, nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Temos trabalhado nos estudos anteriores sempre este assunto, que a salvação, ela vem quando nós nascemos de novo, quando nós somos batizados com o Espírito Santo. Então, Jesus morreu, derramou o seu sangue, nos purificou de todo pecado, nos dá a sua graça salvadora e agora ele manda sobre nós o Espírito Santo. É ele quem nos faz ouvir a palavra de Deus, entender a palavra de Deus e nos dá poder, então, para viver esta palavra. Andamos na luz. Então, se nós andamos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, Paulo diz para Tito
que a salvação é pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Isso está de acordo com toda a Escritura Sagrada, de Gênesis a Apocalipse. É realmente dizer que aquele que é mentiroso, aquele que rouba, aquele que mata, aquele que adultera, aquele que mente, esses serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre, todo aquele que não for achado escrito no livro da vida. Seremos julgados pelas nossas obras. Então, realmente, a salvação é um novo viver, é andar agora com Cristo. Entrar pela porta estreita e caminhar neste caminho estreito, lavados e remidos e transformados pelo sangue de Jesus, que abriu as portas do céu. Ele foi recebido na glória, ele venceu o Cordeiro de Deus, derramou o seu sangue, que foi morto, ele venceu, e ao chegar ali, ao lado do Pai, no trono de Deus, ao lado dele, recebeu o que viste que nós recebemos, o Espírito Santo. Então, sim, regenerador, renovador, que realmente opera a salvação. Uma nova vida, vida do salvo, vida na luz. Para ser salvo, você tem que sair das trevas, você tem que sair do mal e tem que andar na luz. Veja bem agora o versículo 6. Que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, Paulo está continuando essa reflexão sobre esta salvação pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, conforme a palavra de Deus está nos afirmando, que ele derramou sobre nós generosamente. Então, houve o derramamento, o poder, o Espírito Santo, que agora nos capacita a viver conforme a vontade de Deus. Essa é a salvação. Salvação é viver agora na luz, é entrar na presença de Deus, é obedecer a Deus. Salvação é ouvir a voz de Deus e termos poder para vencer o diabo, que enganou lá a humanidade no princípio, lá em Gênesis, mentiu, enganou, levou à desobediência, ao pecado, e o salário do pecado, a morte. Mas agora o Espírito Santo, ele nos regenera, nos renova, por meio de Jesus Cristo, por meio do sacrifício do sangue, somos lavados, remidos, e então ele o fez a fim. Agora já o versículo 7. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Então agora nós vamos vencer o mal. Aquele que vence o mal herda todas as coisas, ao que vencer será dado tudo isso. Somos então justificados pela sua graça, nos tornamos herdeiros, então co-herdeiros com Cristo, toda a herança do céu. A primeira marca da herança de Deus, o penhor, é o batismo com o Espírito Santo, é o primeiro sinal de que Jesus já chegou ao céu e que o nosso nome está lá registrado. Ele nos batiza com o Espírito Santo, tendo a esperança da vida eterna. O primeiro dom que Jesus recebeu, a primeira herança, Jesus já compartilhou conosco, dizendo: vou compartilhar todas as coisas. Vocês são herdeiros também destas coisas, da vida eterna. Versículo 8. Fiel é esta palavra, e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Então veja bem como é a continuidade da palavra de Deus, dizendo: fiel é esta palavra. É exatamente assim. É fé, graça, batismo com o Espírito Santo, lavar, regenerar, renovar, nascer de novo, viver no Espírito, andar no Espírito, realizar a obra de Deus. Essa palavra é fiel, essa sequência. Somos salvos pela graça, sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não é pelas obras para que ninguém se glorie, mas nós vamos andar agora em uma nova vida. E ele diz: quero que você afirme categoricamente essas coisas.
nós não podemos perder estes pontos. A fé, a graça, a misericórdia e o batismo com o Espírito Santo e as boas obras. Afirme categoricamente essas coisas. É assim. Tem que haver este complemento para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Paulo está dizendo para Tito, não dê ouvido para aquele que separa. E diz, o protestante é graça e fé, o católico é boas obras. Nada disso está errado. O cristão, aquele que recebe a salvação em Jesus Cristo, é graça, é fé e boas obras. Se empenhe na prática de boas obras. Isso agrada a Deus. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Porque Deus é o dono da terra. Deus criou. E Deus disse que haja luz. E fez Deus, viu Deus que a luz era boa e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Então Paulo está dizendo que essas coisas são excelentes, são da luz, são de Deus, são úteis aos homens. Úteis porque Deus está contemplando, Deus está acompanhando. Isso está chegando ao céu, a vossa esmola, as vossas orações estão chegando ao céu. O que você fala, cada letra, cada pingo do I, cada tio, cada pingo do J chega ao céu, e boas obras, e amor, e bondade, e misericórdia, e atos de justiça, e verdade, e mansidão, e temperança chegam aos céus. Prática de boas obras. Ser feliz e desejar que o outro seja tão feliz quanto você. Comer, beber, se alegrar, festejar, ter a festa do Yom Kippur, ter a festa do Purim, ter a festa da Páscoa, a celebração, a ceia do Senhor e desejar orar pelo seu irmão e compartilhar com ele para que ele também celebre, para que ele também receba a alegria, receba a felicidade, receba a bênção de Deus, para que ele também seja batizado com o Espírito Santo, receba o poder de Deus. Então receba todas as coisas excelentes. Tais coisas, essas boas obras, tanto obras de piedade quanto obras de misericórdia, são coisas excelentes, porque Deus se agrada. São excelentes para Deus. Lembramos aqui de Paulo, escrevendo lá aos Coríntios, falando, passa a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. Então as boas obras, o amor por obra, não só da boca para fora, não só de palavras, mas de verdade, com ações, com boas obras, são excelentes diante de Deus e úteis aos homens. Vão trazer bênção de Deus, vão trazer a presença de Deus. Deus vai abençoar a sua entrada, Deus vai abençoar a sua saída, Deus vai abençoar a sua terra, Deus vai abençoar a sua nação, Deus vai abençoar a sua vida, Deus vai abençoar a sua família. Então Deus vai abençoar a terra onde você está. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. A sociedade vão trazer benefícios porque trazem a presença de Deus. Isso agrada a Deus. Você vai viver bem. Você será abençoado nessa terra. Evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Então, às vezes, a discussão teológica, genealógica, discussões e contendas a respeito da lei, da letra que mata a discussão, são inúteis e sem valor. Então, as boas obras têm valor. Se empenhe na prática de boas obras. Creia em Deus. Obedeça a Deus. Pratique as boas obras. Essas coisas são excelentes e úteis aos homens. Mas aqueles que só vivem falando com controvérsias tolas de denominação, de religião, ante isso, contra aquilo, ante aquele outro, o outro da esmola, você diz, mas como ele não é da minha denominação, eu vou dizer que esmola não importa. Esmola são boas obras, é um socorro ao necessitado.
Então são coisas excelentes, úteis aos homens. O rico, ele não cuidou do pobre Lázaro, que ficava na porta da sua casa, enquanto o rico se banqueteava. O rico morreu e foi para o Sheol, foi para o sofrimento, foi para a angústia. O pobre Lázaro morreu e foi para o seio de Abraão. Aí o rico pede a Abraão, Abraão manda alguém, manda um anjo, manda um morto lá falar com eles, aparecer lá para eles dizendo: parem de viver dessa forma, só com contendas inúteis, só com discussão inúteis de palavras, de discussões e contendas a respeito da lei, que a minha ideia é melhor que a sua, que a minha verdade é mais verdadeira, que as suas, só discussões inúteis, sem valor. Então o rico suplicou a Abraão: por favor, Abraão, tem vários irmãos vivendo como eu. Eles discutem a lei, mas desprezam o pobre, não praticam boas obras, e ninguém ensina para eles. E Abraão disse: eles têm Moisés, eles têm os profetas, que estão dizendo para amar ao próximo, para repartir com o necessitado, para perdoar, para socorrer, para ajudar. Que os ouçam. Nenhum morto vai lá falar com eles. Tem a palavra, tem o dom do Espírito Santo, tem a oração, eles podem buscar, meditar, orar, pedir, que Deus vai dar o Espírito Santo. Através de Jesus, vai batizar com o Espírito Santo, eles vão entender a palavra e vão meditar, vão pregar desta forma, com toda a veemência, com toda a autoridade, ensinando a verdade, podendo abrir a palavra de Deus em Tito, capítulo 3, versículo 8, que diz assim: fiel é esta palavra, e quero que você afirme categoricamente estas coisas, sem temor denominacional, sem temor de ajudar o outro da outra denominação. Às vezes a própria corrente protestante, alguém já não quer mais que fale, porque já não é só contra o católico, é entre o próprio protestantismo com suas várias vertentes. Mas você afirma a palavra de Deus. Ajude quem for que mereça, que esteja seguindo a palavra. Prejudique quem for que esteja indo contra a palavra, ensinando contra a palavra. Então afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Que Deus te abençoe, que você possa viver de acordo com a palavra de Deus, seja abençoado hoje e eternamente. Em nome de Jesus, o Messias. Amém.